Fala galera! Como estão as coisas aí? Tivemos um pequeno probleminha aqui com a internet, a conexão aqui, mas já resolvemos. E vamos lá, a aula de hoje falar sobre dificuldades com o campo harmônico. Como é que estão? Vocês estão? Tá tudo bem aí? Estão conseguindo ouvir certinho? O pessoal está entrando aí? Bacana! Então falar hoje aí, esse tema que nós vamos falar hoje, dificuldade com o campo harmônico, foi o tema que o pessoal voltou mais nas nossas enquetes, né? Coisas que o pessoal tem dificuldade aí no desenvolvimento, na sua vida musical, na comunidade, uma questão que realmente o pessoal tem muita dificuldade, que é campo harmônico. E hoje vou gravar uma aula aqui dando uma série de dicas explicando o que é, como é que funciona, como você faz para estudar, desenvolver e no que isso te ajuda, tá bom? E no final vou estar respondendo algumas perguntas aí sobre o tema, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é o que é o campo harmônico. Todo mundo fala de campo harmônico, todo mundo fala não, né? Você que é músico, conhece um pouco, é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade, né? Campo harmônico, eu não entendo, eu queria tocar de ouvido, eu queria conseguir tocar sem cifra, eu queria conseguir tirar a música de ouvido e falam que campo harmônico ajuda, não ajuda, como é que funciona isso daí? E realmente campo harmônico é essencial, tá? Principalmente para quem está no nível de tirar a música de ouvido, de tocar sem cifra, de improvisar. Conhecimento de campo harmônico é essencial. E o que é o campo harmônico? Tá? Quando a gente pensa em campo, o nome campo harmônico, eu nem sei como seria o nome em inglês disso ou em outro idioma. Mas quando a gente fala de campo, a gente fala de um espaço, sei lá, um território, que dentro daquele território é uma coisa. Então, por exemplo, a gente tem vários exemplos disso. A gente tem bairros, rua, cidade, estado. É um território. Se você está até aquele ponto ali, você está dentro de um território. Quando você sai dali, você já está num outro território. Num campo, a mesma coisa. Você tem um campo, você tem um quarteirão. Enfim, acredito eu que vem muito dessa visão. Então, seria um espaço harmônico. Então, quando a gente entende de campo harmônico, e o que seria esse espaço? Seria a tonalidade, seria o tom que você está. Então, quando você tem um tom, é como se fosse um espaço ou algumas notas que você pode usar elas ou não. Tá? Um espaço que você pode usar. Tá? E harmônico a gente está falando principalmente de harmonia. Tá? Só uma questão didática que já assim, ou de contextualização para a gente saber, toda vez que a gente fala de notas, a gente está falando de uma nota. Isso são notas, tá? E a gente tem acordes. Quando a gente toca acorde, a gente está tocando um conjunto de notas. Isso é um acorde, tá? Esse aqui é outro acorde. E, enfim, aí a gente tem uma série de acordes, tá? Então uma nota, um acorde é um conjunto de notas. Toda vez que a gente está tocando notas isoladas, vamos dizer assim, isso seria uma melodia. Tanto que a voz, a gente só tem a harmonia vocal quando a gente tem várias vozes juntas. Quando a gente só tem uma voz cantando, a gente só tem melodia. Você não consegue uma voz só tocar um acorde, tocar isso aqui, por exemplo. Um acorde de 3 vozes. Tá? Então, campo harmônico. A gente está falando de um campo de harmonia. Então, sempre que a gente está falando de melodia, a gente fala de escalas. E sempre que a gente está falando de harmonia, a gente fala de acordes. Tá bom? E para que serve um campo harmônico? Todo tom, ou toda tonalidade, ela tem um campo harmônico que pertence a ela. Então, por exemplo, essa música, muito comum a gente ouvir, né? Essa música está em Lá. Tem como tocar essa música em Sol, em Mi? Qual o tom da música? O que isso quer dizer? Que essa música pertence a um campo harmônico. Então, por exemplo, se uma música está em Mi maior, o tom dela é Mi. Eu vou tocar um pouquinho em Mi aqui, só para vocês verem.
acordes, todos esses acordes estão no campo harmônico de Mi. Independente de qual acorde que eu toco, ele faz um sentido, porque ele faz parte do campo harmônico. Se eu não conheço o campo harmônico, eu vou querer tocar qualquer acorde que vai entender. Por exemplo, vou tocar aqui Mi, já não faz sentido. Já não faz sentido. Você vê que se eu fico tocando acorde fora do campo harmônico, ele perde o sentido. E é por isso que a gente precisa entender, que o músico, instrumentista precisa entender de campo harmônico, porque só o fato de você conhecer campo harmônico já facilita. Se alguém chega e fala, ó, vamos tocar uma música em Ré. Se você entende campo harmônico, você já sabe, ó, o tom de Ré, eu vou ter os acordes de Ré, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, ou melhor, Ré, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol maior, Lá maior, Si menor e Dó sustenido diminuto. Eu já sei que eu tenho esses acordes dentro do campo harmônico. Então facilita, você não fica chutando, até para tirar a música de ouvido, se você acha o tom da música, você já sabe a partir daí quais são os outros acordes que você pode estar usando. Tudo bem? Então, essa é a importância de saber campo harmônico. Se você não conhece campo harmônico, você fica sempre no escuro. É como se você não soubesse o que você pode fazer ou não. Como se não. É exatamente isso. Você não sabe o que você pode usar ou não. Tá bom? Então, vamos entender de onde que parte o campo harmônico. Tá? Só uma observação. Eu tenho vídeos no YouTube falando um pouco sobre o campo harmônico. Tá? A gente tem um curso nosso que chama Oficina Toque na Missa, que a gente tem um segundo módulo, que a gente só fala disso. Se você quiser mais material para se aprofundar, tá? A intenção aqui não é necessariamente fazer com que você entenda tudo, porque é um assunto que tem bastante coisa para se estudar, mas principalmente te dar um norte. Eu lembro o dia que eu entendi sobre isso, eu já estava estudando, fazendo aula, tal, e chegou um dia que me caiu a ficha o que era isso, tipo, cara, entendi, tipo assim... Eu sabia fazer decorado as coisas, mas não tinha entendido muito bem. E é muito legal quando isso acontece. Então talvez a intenção minha aqui é principalmente te dar um norte de você entender como funciona. E óbvio, a partir daí você vai ter que continuar buscando, estudando, buscando outros materiais, tá bom? Então vamos lá. E o que é e de onde que parte o campo harmônico, tá? O campo harmônico, ele parte da escala. Todo campo harmônico ele tem uma escala. Então, por exemplo, a gente tem um campo harmônico maior, tem um campo harmônico menor, tem um campo harmônico menor harmônico, campo menor melódico, são os principais. Campo maior, menor harmônico, menor melódico, a gente mais usa em música popular. Mas existe, toda a escala gera um campo harmônico, tá bom? Do campo harmônico principal, que é o maior, a gente tem a escala maior. Em Dó seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, que é a escala maior. E o que é o campo harmônico? Nada mais, nada menos do que essa escala tocada em acordes. Vai ser... Então vai ser... É a escala tocada em acordes. Tá bom? Peraí, Thiago, mas beleza, você falou que a escala é tocada em acordes, mas tem alguns acordes que são menores e outros maiores. Exatamente. E é justamente disso que vem essa explicação, de saber por que tem alguns acordes maiores e outros menores. Se eu tocar todos os acordes maiores, ele não... Perceba que sempre que eu toco um campo harmônico ou que eu toco um tom, os acordes eles se combinam. Eles têm um sentido, você vê que combina. Se eu tocar todos maiores, eles já não combinam, fica ó.
Tem hora que parece que a música tá... Eu tô mudando de tom o tempo inteiro. Porque eles... se eu toco Dó maior e depois eu toco Ré maior, já fica num contexto que o Ré maior não faz parte do campo harmônico de Dó. Então é por isso que faz tanta diferença conhecer campo harmônico. Quando alguém chega na igreja e fala, nossa, me dá um Dó maior aí. Aí, nossa, e como que eu consigo tocar? Só de você saber campo harmônico, você já sabe quais notas você poderia ou não. No caso do campo harmônico de Dó, você só pode usar as notas da escala de Dó, que seria... Tá bom, Thiago, e por que alguns acordes são maiores e outros menores? Deixa eu tomar uma água aqui. Tô com... Por que alguns acordes são maiores e outros menores? Porque, justamente por causa da escala. Não sei em que nível de conhecimento que você está, mas eu vou falar porque é sempre importante. A partir de você saber que existe alguma coisa, você consegue até ter informação para pesquisar mais, tá? Mas, por exemplo, todo acorde ele é formado por 3 notas. Lembra que eu falei? A gente tem notas e um conjunto de notas de 3 notas, pelo menos, forma um acorde. Então, todo acorde é formado por tônica, terça e quinta. Essa nota terça de todo o acorde é o que difere se o acorde é maior ou menor. Se eu pegar essa terça e deixar ela maior, o acorde fica maior. Se eu pegar essa terça e deixar menor, o acorde fica menor. Então, terça maior, acorde maior. Terça menor, acorde menor. Tudo bem? Então, o primeiro grau do campo harmônico, se eu pegar a escala de Dó, 1, 2, 3, é a nota Mi. Vira uma terça maior. Tudo bem que você não sabe, alguns de vocês, quem conhece um pouquinho já de intervalo, vai entender, vai ficar muito claro. Quem não conhece vai ficar um pouco mais difícil. Mas enfim, é o começo para você buscar aprender, buscar estudo e conseguir aprender isso daqui, tá bom? Então beleza, primeiro grau maior. Por que o segundo grau do campo harmônico tem que ser menor e não maior? Só uma questão antes aqui, né? Tem uma regra do campo harmônico, que o primeiro grau, como são 7 notas musicais, se tratando de campo harmônico, a gente chama de 7 graus. Então, o primeiro grau, que o primeiro acorde é maior, o segundo é menor, o terceiro é menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor e o sétimo seria menor também. Na verdade, ele é diminuto, tá? Mas ele é menor também, tá bom? Beleza, o segundo grau é menor. Por que o segundo grau é menor? Porque se eu for colocar o segundo grau maior, a terça teria que ser maior. Que eu pego a nota Fá sustenido, e a nota Fá sustenido não tem na escala de Dó. A nota Fá sustenido tem na escala de Ré, tem na escala de Sol, mas não tem na escala de Dó. A gente tem a nota Fá. Então o acorde eu tenho que colocar a terça menor. Todas as notas do campo harmônico, todo o campo harmônico, ele só usa as notas que tem em Dó. Então ele vai ter as notas Dó, Ré, Mi. Só essas notas. Então os acordes também vão levar esses sons. É por isso que quando a gente toca só os acordes do campo harmônico, eles fazem um sentido harmônico. Eles têm um sentido. Porque segue essa regra. Por isso que campo. Ó, até aqui você está em Suzano. Até aqui você... Suzano é onde eu moro, né? Aqui você já está em Mogi. Até aqui você está no estado de São Paulo. Passou para cá, aqui já é Minas. Então a gente tem um campo de tonalidades. Então as notas que fazem parte do campo harmônico de Dó são essas aqui. Qual o segundo tom mais próximo de Dó? Seria o tom de Sol. Que o tom de Sol a gente só tem uma nota sustenida, que seria o Fá sustenido.
Então, se eu mudar na escala de Dó, eu colocar a nota Fá sustenido, eu já virei a escala de Sol. Já vira o tom de Sol. Aí o tom de Sol tem um Ré maior. Já passa a ter o tom de... a nota de Ré maior. Tá? Então o que você precisa fazer? Buscar entender o que é o campo harmônico e praticar todos os campos harmônicos. Então a gente tem a escala de Dó, a gente tem a escala de Ré, que é exatamente a mesma coisa um tom acima. A gente tem a escala de Mi, que é exatamente a mesma coisa de Ré um tom acima. Tem a escala de Fá, escala de Sol, tem a escala de Lá, escala de Si, e tem todos os sustenidos também. Tem a escala de Dó sustenido, e assim por diante, tá bom? Então, qual o primeiro passo? Você pegar, tem em vários lugares na internet aí, no nosso canal do YouTube, digita lá Campo Harmônico Action, aula de campo harmônico, tem uma aula também lá, um vídeo ensinando sobre campo harmônico. É pegar os campos harmônicos e praticar. O de Dó vai ser Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto, né? Ops. Falando de tríade. Se for tétrade, para quem conhece, meio diminuto. E o de Ré, você tem que praticar a mesma coisa. Quais são os acordes que fazem parte do campo harmônico de Ré? Vai ser Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol maior, Lá maior, Si menor e Dó sustenido meio diminuto. Esses acordes, eles são exatamente os acordes que fazem parte da escala de Ré. Fica mais perto para dar para ver o braço, mas só o detalhe. Qual que é o campo harmônico de Lá, por exemplo? Escala de Lá. O campo harmônico é a escala em acordes. Então vai ser Lá, Si, Dó sustenido, Ré e Mi. Então vai ser Lá maior, Si menor, Dó sustenido menor, Ré maior, Mi maior, Fá sustenido menor e Sol sustenido meio diminuto. O que você precisa fazer agora? Entendendo esse contexto como um todo. Quem está chegando agora na live aí e não conseguiu assistir, a gente vai deixar ela disponível. A live é disponível aqui por 24 horas, tá bom? Para você estar buscando depois aí e assistindo a aula, tá? O que é legal você fazer? Entender, pesquisar e você começar a observar nas músicas que você já sabe tocar, pensar nela em graus. Isso é um baita exercício. Imagina que você vai tocar sei lá, qual é a música aqui? Sei lá, Só a gente viver. As cores. Segundo grau. Terceiro grau. Segundo grau. Primeiro. Quinto. Quinto de novo. Desse jeito, o que você faz? Você começa a acostumar a localizar em todas as músicas o que está acontecendo harmonicamente.
Todas, vamos pensar outra música aqui, sei lá, de repente, Quero Louvar-te. Quero louvar. Mi primeiro grau, sexto grau, quarto grau, sexto grau, quinto grau. Começar a acostumar a olhar tudo em grau e pensar em tudo como grau. Porque se você começa a acostumar, chega uma hora que beleza. Eu entendendo desse jeito, qualquer tom, você fala, toca essa música aí, Quero Louvar-te em Dó sustenido. Pra mim, mesma coisa. Essa mesma música em Fá sustenido, mesma coisa. Eu tô me guiando pelo quê? Pela escala de Fá sustenido, que é o tom. Qual campo harmônico de Fá sustenido? Vai ser Fá sustenido, Sol sustenido menor, Lá sustenido menor, Si maior, Dó sustenido maior, Ré sustenido maior e Fá meio diminuto. Então qual que é o caminho para você dominar isso? É prática mesmo. É prática, tanto de você entender, você precisa entender a parte teórica, pegar o campo harmônico, mas usar no dia a dia. Tudo que eu toco, qualquer música que eu pego para tocar, quando eu pego a música eu falo, que tom que a música é? Ah, essa música aqui está em Si, essa música está em Dó. Eu já me localizo a nível de tonalidade, o que tem e o que não tem. Facilita muito esse processo. E depois que eu entendo, que eu sei tocar música, já entendi o caminho harmônico dela ali, tanto faz o tom. Qualquer tom que você falar, eu vou para qualquer tom. Tá bom? Então pensar e praticar por graus ajuda muito nesse processo. Conhecendo isso fica fácil. O que acontece às vezes chegar na missa que a gente vai tocar o pessoal, alguém traz a cifra lá, aí vem uma cantora diferente cantar, ou um cantor fala, nossa, legal, mas esse tom tá muito alto para mim, tem como abaixar, tem como tocar em sol? Aí fica aquela coisa, nossa, mas você tem a cifra em sol? Porque falta esse conhecimento de entender o que está acontecendo e entender um pouco de campo harmônico. Para tirar a música de ouvido é muito mais fácil também. Pega uma música na rádio que começa ali, se eu ouço isso aqui, sei lá, pensar uma coisa aqui qualquer, se eu ouço isso aqui, se eu ouço isso aqui, você fala, nossa, que bonito, aí começa, peraí, a primeira nota é Lá, ah, já entendi, o tom tá em Dó, no caso aqui Lá menor, né? Se você conhece bem campo harmônico, acabou, você já sabe todas as notas que pode ter nessa tonalidade, que vão ser as notas Dó, Ré, Mi. E automaticamente você já sabe que o primeiro grau é maior, segundo é menor, terceiro é menor, quarto é maior, quinto é maior, sexto é menor. Tá certo? Basicamente a questão de campo harmônico é isso. Para que serve e o que é campo harmônico? É isso. É um campo tonal, um campo harmônico com os acordes e as notas que você pode usar naquela tonalidade. Você conhecendo isso, acabou. Você já sabe exatamente que nota que você pode tocar naquele tom e que nota que você não pode. Isso tanto para você mudar a música de tom, para você compor também. Tô com uma letra aqui com uma melodia. Que acordes que eu posso colocar? Aí fica aquela coisa, o cara que não sabe de campo harmônico, ele fica, vou tocar um Lá. Sabe o que eu posso pôr? Ah não, não fica bom. Aí ele fica chutando. Isso aqui até ficou bom, então poderia ser isso aqui. Não, quando você entende campo harmônico, acabou. Você já sabe todos os acordes que você poderia pôr. E assim por diante. Tá bom? Vou só recapitulando aqui rapidinho o que a gente falou aqui nessa aula, né? Então, o campo harmônico é um campo, um espaço tonal, musicalmente falando,
que você sabe que aquilo é um tom. E o tom é justamente as notas da escala. Então o campo harmônico são as notas da escala tocadas uma por uma. Ou melhor, tocadas em acordes. Tá bom? As notas da escala tocadas em acordes. Eu vou abrir para perguntas agora, já vou aproveitar e ler uma pergunta que está aqui do Samuel. É possível aplicar uma variação de oitavas semelhantes ao teclado, variando ao campo harmônico de uma determinada escala? Sim, não sei se é exatamente essa pergunta, deixa eu ler de novo. Porque assim, se tiver na tonalidade, sim, oitavas, não sei se é isso que você está falando, tá? Seria isso aqui. Se eu tenho a escala de Sol, vou pegar esse Sol aqui que eu tenho mais oitavas para usar, eu tenho. Então essas duas notas são uma oitava. Eu posso tocar a escala em oitavas. Não sei se seria isso o que você está querendo dizer. E tem uma outra questão que, por exemplo, eu tenho um Sol. Eu tenho N tipos de Sol que eu posso usar. Eu posso usar o Sol pestana, eu tenho esse Sol aqui, eu poderia usar esse modelo de Sol aqui, eu poderia usar esse Sol aqui, poderia, e assim por diante. Então não sei se você está querendo dizer que se dentro do campo harmônico você pode usar as notas em várias oitavas. Sim, aí vai depender do que vai soar. Vai ter músicas que no violão, por exemplo, isso você adapta para qualquer instrumento. Eu poderia tocar o Mi aqui. Vai ficar bonito Mi grave. Vai ter músicas que eu posso fazer um arranjo que eu vou tocar o Mi aqui. É Mi do mesmo jeito que eu estou usando outra oitava. Vai ter casos que eu posso usar o Mi aqui. Entendeu? Dó sendo menor. Eu tenho ele aqui. Eu poderia tocar ele assim. Eu poderia tocar ele aqui. Poderia usar a ponta aqui. Poderia usar ele aqui. Poderia usar ele aqui. Poderia usar ele aqui. Então são shapes, o que a gente chama de shape mesmo, né? Digitação. Que de acordo com a hora da música proposta, você pode usar tanto mais grave quanto mais agudo, mas é a mesma nota. Uma coisa que acontece com relação à escala também é, por exemplo, a escala, quando a gente pega para estudar, ela tem uma oitava. Então a escala de Sol é isso aqui. Um pouco mais aqui para tentar ver. Ela é isso aqui. Daqui eu posso continuar mais uma oitava. Viraria... Daqui eu poderia continuar mais. Toquei 3 oitavas da escala. Fui desse Sol até esse Sol aqui. Então é óbvio, vai ter solos ou coisas que eu posso criar que eu poderia tocar aqui no grave. E vai ter coisas que eu poderia tocar no agudo. Tudo escala de Sol maior. Tá bom? Então, só a explicação dessa questão de oitava, que pode, que não pode, sim, tá? Tem mais alguma pergunta sobre esse tema que vocês gostariam de estar fazendo, para a gente estar encerrando essa aula? Aproveita e comenta aí o que você achou, se você gostou. Se você pegou o finalzinho, assim que terminar a gente vai deixar disponível aí, você pode voltar de novo e assistir a live toda, a aula toda, tá bom? E aproveita e deixa aqui sugestões, que sugestão de outros temas que você acha legal a gente estar gravando, fazendo uma live aqui, uma aula explicando sobre esse outro tema, tá bom? O Alexandre colocou aqui, parei no campo harmônico, achei muito complicado. Então, o Alexandre, não é complicado não. Não é complicado não. Tem que ver se você... Tem que insistir mesmo. Você pensar nos benefícios que você saber campo harmônico te daria na música, tá? Mais liberdade, mais conhecimento, tá bom? Mas insiste, volta lá pegar de novo, assiste essa live de novo, vai praticando. Outra coisa, tem coisas que a gente consegue em um dia entender, aprender. Tem coisas que é um processo. Por exemplo, emagrecer. É uma coisa que você não emagrece em um dia. Você vai ter que se propor
a um processo de controlar a alimentação, comer um pouco menos, combinando de repente com uma atividade física. Dependendo do quanto que você quer emagrecer, você vai demorar 6 meses, 1 ano para perder a quantidade de peso que você gostaria. Isso se você for focadinho ali. Com a música é a mesma coisa. Tem horas que a gente também... eu queria sentar em 30 minutos e dominar todos os campos harmônicos, tonalidade, tocar tudo. Tem coisa que simplesmente não é possível, né? Você vai ter que entrar num processo de aprendizagem para aprender um pouco mais, tá bom? Então, volta lá, Alexandre. Não desiste não, insiste, tá? Volta a fazer algo que isso vai te ajudar muito, inclusive em tudo. Para você compor, na hora da missa, de você criar novas melodias para salmo, você passa a dominar a parte de harmonia, tá bom? Tem mais algumas aqui. Queria muito aprender a tocar, mas acho muito difícil. Lima, né? Gracineide. Lima Gracineide. É a mesma coisa, Lima. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se fosse fácil, todo mundo faria, né? Por que algumas pessoas tocam e a grande maioria das pessoas não sabem tocar? Então dá um passo em direção a isso. Busca uma aula na sua cidade, pela internet. A gente tem aqui o nosso curso Oficina Toque na Missa. Manda uma mensagem pra gente em inbox mesmo aqui pra gente explicar pra você como funciona. É completamente possível, tá? É completamente possível aprender desde que você esteja disposta a pagar o preço. E que não é um preço absurdo. O preço que eu digo é do seu esforço ali no dia a dia, de querer pegar o instrumento, praticar, buscar uma aula, fazer um exercício, esse caminho como um todo, tá bom? Mas uma coisa eu te garanto, vale muito a pena, tá bom? O Alexandre agradeceu aqui, né? A banda A Torrente agradecendo aqui pela iniciativa, obrigado aí, Deus abençoe. E colocou aqui: qualquer dia faça uma live ensinando a música Um Bilhete para Deus. A cifra é fácil, a galera vai gostar. Show de bola. A gente tem uma série, eu vou até anotar aqui, a gente tem uma série que chama Tocando com a Action, que a gente coloca lá no YouTube, que a gente só está ensinando as pessoas a tocar algumas músicas fáceis para estar ajudando o pessoal a pegar músicas para tocar na missa, num terço, num grupo de oração, tá bom? Gente, muito obrigado aí pelo tempo de vocês aqui com a gente, tá? Sexta-feira a gente vai ter mais uma aula com o professor Rafa sobre canto. Eu não lembro exatamente qual que é o tema certinho, mas uma live de canto, tá? Você que gosta, você também que toca, gosta de cantar, você não pode perder a live, tá bom? Deus abençoe a todos vocês aí e tamo junto. Abração.